Boa tarde. Sintam-se bem-vindos, abraçados. Que alegria estarmos aqui nessa tarde de quinta-feira, quente, né? Mas é uma alegria que viemos buscar, então, conhecer um pouco mais da doutrina dos Espíritos, saber um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, praticar no nosso dia a dia. É uma grande alegria, sintam-se todos acolhidos. Convido aos irmãos, então, a fazerem a prece inicial. Agradecendo a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso bom ânimo. Agradecemos também a espiritualidade que nos aconselhou, nos incentivou a estarmos aqui nesta tarde de quinta-feira. Que cada um de nós possa encontrar aquilo que veio buscar e desde já sentindo os nossos corações mais calmos, tranquilos, serenos, sentindo a presença desses benfeitores que nos querem tanto bem. Rogamos a Deus que possamos nos manter concentrados e atentos à exposição dessa tarde e que, acima de tudo, além de aprender, possamos exercer os ensinamentos do Mestre no nosso dia a dia. Que assim seja. Convido a nossa amiga Leonice, que vai nos falar sobre a gratidão. Obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Que essa paz possa perpassar cada coração, porque o nosso tema de hoje é gratidão. E um coração pacificado, ele é muito grato. E esse tema está ali indicado no capítulo 28, item 28 do Evangelho, segundo o Espiritismo. E ali foi retirado um parágrafo, embora seja maior o tema ali proposto, mas a passagem ali já nos remete a grande reflexão. Vamos ler um pedaço juntos, que fala o seguinte: não se pode considerar como acontecimentos felizes apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar do que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios que recebemos, sem os ter pedido, ficaríamos com frequência espantados de tanto que temos recebido e que se apagam da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Esse trecho nos leva a pensar: qual o nosso hábito? Nós temos o hábito de agradecer ou de reclamar? Qual tem sido a nossa atitude contínua? Somos gratos? Aqui não estamos falando do gesto de agradecer como um ato formal, de educação, de civilidade. Estamos falando do sentimento profundo. Agradecemos por aquilo que ocorre em nossa vida, principalmente as pessoas que dizemos amar, que convivem conosco, que estão em nossas vidas, passaram por nossas vidas. Geralmente nos comove muito um filho amado. Lembramos de ser gratos? Que tipo de experiências nos fazem sentir agradecidos? Empregos? Conta corrente? Bens materiais? Relacionamentos? Realizações
pessoais, espirituais. O que é que tem sido motivo da nossa gratidão? Agradecemos, somos reconhecidos, gratos por tudo o que nos acontece, ou ficamos pensando naquilo que queríamos e não acontece, que desejamos e não temos. Consideramos bênção o que já nos aconteceu, o que a vida tem nos oferecido? Às vezes não. Às vezes focamos naquilo que ainda não temos. Olhamos lá aquilo que queremos alcançar, que talvez nem seja necessário, esquecemos de olhar o que já temos. E isso é tão profundo porque quando perdemos o que já temos, o que está do nosso lado, isso nos afeta profundamente. Então é importante. Gratidão é aquela palavra que vem do grego, quer dizer gratia, graça. Ser grato é algo agradável, mas está ligado ao reconhecimento. Eu reconheço, eu tenho esse sentimento, essa atitude de reconhecimento, essa avaliação benéfica daquilo que me acontece. Ou eu só fico apreciando o lado sombrio da vida? Para que eu estou, o meu foco está se dirigindo para quê? Coisas simples como respirar, andar, ver, é motivo de gratidão. Até quando nós olhamos para alguém que está encarcerado num corpo disfuncional, nós agradecemos a Deus pela vida, pela natureza, pela encarnação que eu estou vivendo, que eu estou aprendendo, que eu estou me tornando uma pessoa melhor? Ou eu reclamo que essa encarnação é um peso? Oportunidades, fatos, eventos, mudanças. Qual o significado que eu tenho dado? Mesmo as mudanças que nos ferem, que nos geram inseguranças e medos, são oportunidades, precisam ser relidas, ressignificadas. É o foco positivo. Ou eu fico no foco sombrio? Eu agradeço pelo benfeitor espiritual, a mim designado para me acompanhar. Eu converso com ele ou eu não sei que ele existe? Olha o tamanho da misericórdia e a bondade divina. Tem uma frase do Lourival Lopes que nós já falamos agora, que está naquele pequeno livrinho Sempre Alegre, que diz assim: somos aquilo que pensamos continuamente e o que aceitamos profundamente. Diz respeito ao sentimento de gratidão. Será que nós sentimos profundamente a gratidão? Porque ele é um estado espiritual, é um estado psicológico que nos conecta com os outros, com a vida, com o lado luminoso, positivo da vida. A pessoa que é grata, ela tem o hábito de ter esse olhar benigno, positivo para situações, coisas, pessoas, vendo o que há de melhor, o belo, o que é positivo. Fixa a sua atenção na parte melhor, procura ser útil, mesmo sabendo das limitações, dificuldades que todos têm, nós também. Mas qual é o foco da atenção? Esse padrão mental positivo, continuamente sendo alimentado, gera esse sentimento de paz, de benignidade e cria um clima mental favorável à gratidão. Então é um estado profundo. Claro que a gente sabe que tem pessoas que ainda estão num processo doentio e que precisam de ajuda, que precisam ser esclarecidos e que se fixam naquele lado negativo, sombrio, pessimista,
trabalham num padrão mental negativo e geram nisso um modelo existencial que gera sofrimento, gera dores, que vão se sucedendo em intensidades e formas. São propensos a reclamar de tudo, de todos, de si mesmo, não vê valor. Só veem o erro, o que não ficou bom, o que falhou. Dificilmente fazem um elogio, mas facilmente fazem críticas. Sabem enumerar falhas alheias, mas não tem foco para aquele lado positivo, só no sombrio. Será que há clima espiritual, sentimental, mental? Há espaço ali para gratidão? Quem é que escolhe esse padrão? A própria pessoa, o próprio indivíduo. Lembra que nós estudamos lá o céu e o inferno e que cada um cria o seu padrão mental ou de céu e inferno pelas escolhas, pelos sentimentos, pelo padrão mental que alimenta? Então são escolhas nossas. O grande desafio é continuar nós sermos gratos em tempos difíceis. Vejam que nós, humanidade, estamos passando por um período difícil, sendo que a parte mais grave em termos de Brasil parece ter passado. Mas temos sequelas, dificuldades, né? Quando está tudo bem, é fácil ser grato. Aliás, se não somos, né? É por mero orgulho. Arrogância, talvez, enfim. Mas, em geral, na fase de sofrimento, a gratidão fica sufocada. A tendência de haver lamentações, acusações, incompreensão em relação às pessoas, né? Mas aí é que nós temos que dar uma ressignificação a essa mudança, a esse transtorno, a essa dificuldade. Porque quando estamos num lago tranquilo e nada muda, é bom, recompomos as nossas forças. Mas se não houver mudança e houver estagnação, nós não crescemos. E num planeta de provas e expiações, em fase de transição para regeneração, é importante nós nos darmos conta que nós precisamos mudar, senão nós vamos continuar nos mesmos patamares inferiores que estamos vivendo há muitos séculos, milhares talvez. Então as adversidades que nos tiram a nossa tranquilidade, nós temos que olhar numa forma mais ampla, que ela tem um efeito no nosso plano evolutivo de nos desacomodar, de nos fazer ressignificar, de reavaliar situações, coisas, pessoas, sentimentos, fatos, para que nós ampliemos a nossa concepção de vida, de valores. Às vezes estamos apegados num padrão materialista, utilitarista, que tem nos feito andar em círculos e não nos fazer seguir adiante na evolução. Então, mesmo as adversidades têm que ser lida e interpretada como oportunidade de viver novas experiências. E mais do que isso, tirar dali a lição para que eu supere, me torne melhor, mais forte e vá em frente. Se eu não tiver essa oportunidade, eu não vou em frente, porque eu estou estagnada. Então, vamos sim agradecer, mas com um olhar de progresso. A vida é um fluxo constante. É nesses momentos, não é a melhor coisa ficar com raiva, ficar magoado. Não é a melhor coisa. Até porque nós temos que nos situar no nosso padrão moral de terra, planeta de provas e expiações. Não viemos aqui para ser felizes, mas viemos para aprender. E o processo de aprendizado, ele exige sacrifício, exige empenho. Agradecemos por isso. Senão vamos estar estagnados e não vamos adiante. Há uma frase do Epicuro, filósofo grego, que diz: as pessoas felizes
As pessoas felizes lembram o passado com gratidão. Alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Eu tenho que agradecer o meu passado. Mas eu sofri, mas isso... Mas construiu o ser que está aqui, que me trouxe até esse momento, com as minhas dificuldades, mas com todas as virtudes, com tudo que eu já aprendi. E se alegram com o presente, porque a leitura é eu tenho que melhorar, e esse é o melhor momento de eu aproveitar as oportunidades que surgem. E não temem o futuro, porque sabem que agora é a hora de fazer o melhor. É agora que eu vou preparar o meu futuro. Então a gratidão é uma forma de viver. É uma forma de viver. E requer uma capacidade de apreciar a própria existência de forma grata, entendendo o sentido da vida. É um instrumento maior para o nosso progresso. É mais do que um instrumento de afeição. Essa forma de viver leva ao crescimento, leva a uma realização, ao progresso. Porque se eu me foco na sombra, quase nada eu enxergo. Se eu me foco na luz, eu tenho ali o descortinar de um caminho que me ajuda a caminhar com segurança. E é nessa forma de viver que eu vou descartando pensamentos, sentimentos, emoções negativos, deletérios, que me colocam para baixo. Eu tenho é que reinterpretar aquele momento, aquela lição, daquilo que me quer dizer aquela circunstância. Uma perda, uma doença, um desengano, uma desilusão. Aliás, né, é bom se desiludir, né? Opa, não é bem assim. Mas se desilude é sair da ilusão. Eu não queria viver na ilusão. Eu quero viver na boa realidade. Então, não vale a pena viver na ilusão. É buscar esse padrão diferente. Então, a prática da gratidão é uma atitude simples. Ela não exige dinheiro, não exige riqueza. Não exige que alguém venha de fora me dar um curso especial. Eu não preciso comprar um manualzinho. É simples. Eu não preciso de grandes inteligências. Ela pode ser praticada sozinha, no íntimo do ser, onde só nós temos acesso. Mas ela precisa ser praticada profundamente. Porque é um sentimento profundo de gratidão que aumenta esse desejo de ser melhor, de doar-se, de ser útil, de contribuir em favor dos outros, que por tabela estamos contribuindo para a melhoria da humanidade quando nós nos melhoramos. A gratidão é um sentimento que, quando nós passamos a vivê-lo, ele é tão benigno que ele contagia. E já pensou todos contagiados por esse vírus da gratidão, que gera essa pacificação interior? Ela tem um efeito até coletivo, com possibilidade de gerar equilíbrio social, espiritual, essa humanidade grata, desejando ser útil, desejando se colocar ao serviço do outro, gera uma corrente tremenda de solidariedade, tão necessária nos tempos que nós estamos vivendo. Então, muitas vezes, nós temos que sair da nossa casca, porque nós só vemos as nossas dificuldades, dores, e olhar para frente, olhar para o outro, olhe em volta. Tem muita coisa para agradecer. E não basta desejar a gratidão. Ah, como seria bom. Ah, eu acho que eu vou ser grato amanhã. Vou me planejar para começar a ser grato lá, depois dando certo. É assim? Não basta pensar, planejar e não mover uma parte.
Então, a gratidão é um processo educativo que vai ter que ser treinado, modificado o comportamento, tem que ser externalizados em momentos de satisfação que surgem, de equilíbrio e serenidade nos momentos de dor e sofrimento. E aí é muito importante, fundamental, o papel da família. Um pai e uma mãe educa muito mais pelo comportamento, pelo exemplo, do que pelo discurso. Vejam a fala da Joana de Ângeles no livro Psicologia da Gratidão, lá no capítulo 3. A prática da gratidão deve ser iniciada na família, essa mini sociedade. Mais que um agrupamento doméstico, a família é reunião de espíritos reencarnados, com um programa de evolução espiritual pré-estabelecido. Ninguém está junto por acaso na mesma família. Então, nos devemos ajuda mútua, respeito mútuo. As pessoas podem não ter as famílias que gostariam, mas sempre renascem na família que precisam, ao lado de espíritos de que necessitam uns dos outros para evoluir. Nós precisamos da nossa família. Olhem, examinem, e até as dores, instrumento de progresso. Releiam, reinterpretem, aprendam, superem. No lar, as dificuldades devem facultar o sentimento de gratidão pela oportunidade de ressarcir débitos antes adquiridos, exercitando a paciência, a tolerância e a compaixão, aprimorando o ser espiritual. Porque às vezes somos bons, temos compaixão, paciência e tolerância com o vizinho do lado, com o colega de trabalho, mas não toleramos os que estão no mesmo teto. Ali tem um aprendizado profundo. E a gratidão inicia quando compreendemos que ali tem uma oportunidade de crescimento e ressarcimento de débito. Tem outra lembrança que Joana de Ângeles nos traz, que é sobre exigir dos outros a gratidão. E ela usa a frase de Confúcio que diz: haja com bondade, mas não espere gratidão. Quem é que tem que ser bom? Eu. Quem é que progride com a gratidão? Eu. Eu preciso anunciar, eu preciso colocar no mural. O meu progresso só a mim diz respeito. Então, diz Joana de Ângeles, os sentimentos nobres devem estar revestidos de renúncia, sem interesse de compensação, aplauso ou admiração dos outros. A gratidão tem caráter de amadurecimento psicológico. Um grande obstáculo à gratidão, a gratidão madura, é o hábito de esperar-se resposta ao ato gentil, de aguardar que o beneficiário reconheça o que recebeu e, mais que isso, retribua. É uma forma de narcisismo quando se faz algo que se exige gratidão, provocando atitudes infantis ao afirmar que nunca mais farei nada por ninguém, pois ninguém merece. Então não é o ato de bondade por ser bom, por sentir-se bem em fazer a bondade. É porque é o alimento da vaidade. Não há virtude, então. O sentimento de gratidão não deve ter a expectativa de qualquer retribuição. E isso se ensina em casa. E isso é modelo para os filhos imitarem. Porque os filhos imitam muito mais do que seguem o conselho dos pais. Diz também Joana que a gratidão é uma bênção, porque é um sentimento profundo que traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Terapia é tratamento. Psique é alma. É tratamento da alma. Aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, profunda, sentimento profundo, goza de saúde física, emocional e psíquica.
porque sente a alegria de viver. A vida não é um peso. Sente a alegria de viver. Compartilha de todas as coisas. É membro atuante na organização social. É criativo. É jubiloso. Vejam só. Nós temos que nos examinar. Porque nós não estamos aqui assistindo uma palestra para cumprir uma tabela. Ou porque eu estava ruim, vou lá na casa espírita sentar um pouco para ver se a coisa melhora lá. Não. É educação profunda do sentimento. A educação profunda do ser espiritual, que muda a conduta, muda o padrão mental, muda a reação em relação à vida. E em relação a mudar a saúde física, existem estudos que não são espíritas, que falam que pessoas gratas sentem menos dores, porque estão com menos conflito pela vida. Sentem-se mais saudáveis, porque sentem-se pacificadas, gratas à vida. São mais propensas a cuidar melhor da saúde, a praticar exercícios, a fazer check-up regularmente. Contribui para a longevidade. Porque ele gosta de viver, ele está pacificado com a vida. Ele compreende a oportunidade que a vida está lhe dando. Então ele cuida mais disso. Isso é um estudo de 2012. Outro estudo de 2012 da Universidade do Kentucky também em relação à saúde mental, que gera mais empatia e menos agressividade. Pessoas gratas são mais amáveis, mais compreensivas, menos revoltadas, menos críticas, têm mais sensibilidade, mais empatia com as outras pessoas e apresentam grande diminuição do desejo de vingança. Olha como às vezes as animosidades se perpetuam porque da ofensa, da dor ou da animosidade vivida não tira a lição, que é direto vingar-se. Mas não esqueçam que talvez naquele projeto encarnatório estejam ali registradas as necessidades de trabalhar o egoísmo, o orgulho e a vaidade, e nos chegam das experiências através desses eventos. Também um outro estudo que está contido no livro do Roberto Amos, de 2009, fala que a gratidão reduz pensamentos e sentimentos negativos, como inveja, ressentimento, frustração, mágoa, arrependimento, reduz a depressão e a tendência de suicídio. Que uma pessoa muito contrária à vida pode estar indo por esse caminho de sombra. Não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir o que a vida tem lhe oferecido. Não faz a releitura das experiências para tirar dali as lições e se tornar melhor. E o mais importante, tem um estudo de 2013 e 2006 com pessoas que sofreram traumas, e é muito conhecido que a gratidão é um excelente remédio para choques ou estresse pós-traumáticos, que é o caso dos veteranos de guerra no Vietnã, posteriormente foi feito com as vítimas do atentado de 11 de setembro. Então, nós podemos ver que algumas pessoas podem refutar esta fala, principalmente os materialistas, sob o ponto de vista religioso, porque isso é invenção de quem é carola, de quem só vê o mundo pelo mesmo viés. Mas essas experiências levadas adiante por psicólogos, psiquiatras, não estão vinculadas à religião, mas vêm confirmar aquilo que está colocado ali naquela passagem inicial que nós lemos. Então, para concluir, vamos ler de novo uma nova passagem da Joana de Ângelo, que fala da gratidão e da plenitude. Diz ela: plenitude é o estado de harmonia entre as manifestações psíquicas, emocionais e orgânicas,
resultantes do perfeito entrosamento da mente com o ego. Quando estamos desarmonizados, infelizes, contrários à vida, isso causa uma revolução de dor no nosso organismo todo. Não dormimos de noite, temos dores pelo corpo algumas vezes, sentimos ansiedade, taquicardia, vamos ao médico, entramos correndo pela emergência achando que estamos com um infarto. Não tem nada, volta para casa. E às vezes faz uma prece e dorme muito bem, obrigado. Já aconteceu, temos testemunhas aqui que confirmam, eu sou a própria prova viva disso. Então, diz ainda Joana de Ângeles, o espírito está fadado à plenitude desde quando criado por Deus, simples e ignorante. Simples porque destituído do conhecimento, da razão, do discernimento, da lógica, da evolução. E ignorante pela ausência de valores intelecto-morais ainda não adquiridos. Ainda não, mas essa encarnação é importante. Eu estou adquirindo, eu estou evoluindo, eu estou agregando conhecimento, estou sabendo lidar melhor com as situações. E vou aprendendo, e vou superando. As aquisições dos valores morais e as conquistas espirituais geram gratidão, que resulta das oportunidades de crescimento, de valorização da existência, enriquecendo o ser humano de generosidade. A generosidade é dita como a filha dileta da sabedoria. Sabedoria de viver. Sabedoria, já foi dito aqui, não é a soma dos conhecimentos intelectuais. Ela junta a evolução intelectual com a evolução espiritual, porque ela leva a vida de uma forma profunda, conhecendo o seu sentido e a sua razão de ser. Finaliza ela dizendo, aquele que é grato, que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. Reconhecer a própria pequenez é entender a nossa dimensão e trabalhar pelo nosso engrandecimento. Mas compreender que ainda não sabemos tudo, que estamos em um estado de limitação, não nos torna menor ou infelizes, mas nos dá a consciência do tanto que ainda temos que trabalhar e fazer isso com segurança, com vontade de superar e em direção à plenitude. E vejam que quando nós, às vezes, não temos nada, ou como, ou a forma de agradecer, quando orarmos a Deus, digamos simplesmente, obrigado, Senhor. Profundamente, obrigado, Senhor. Com um sentimento comovido de profundo reconhecimento. É a melhor prece de gratidão. Obrigado, Senhor. Agradeço aqui a oportunidade, devolvo a palavra então para a coordenadora do trabalho ali. Sentimento de gratidão por essa exposição de hoje. Convido a todos, então, a fazer a prece e digo a importância de nos mantermos conectados nesse momento da prece, que vamos, então, ministrar o passe, para facilitar, para recebermos o passe da melhor forma. Então, gostaria que vocês me acompanhassem na prece para ministrarmos o passe. Gratos que somos por essa exposição, por estarmos aqui nesta tarde, por estarmos recebendo nesses momentos o passe que renova a nossa saúde física e que possamos também neste momento pensar naqueles nossos amores que também recebam esses fluidos de saúde, de amor, de serenidade, de paz e de bom ânimo. Agradecemos, Senhor. Que assim seja.